Saúde e prosperidade em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma videoaula. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, depende do horário que você está vendo a nossa videoaula. Hoje nós estamos na 11ª videoaula e o tema dela é soberania na graça. Então nós vamos caminhar sobre a luz da palavra de Deus a respeito desse tema nessa 11ª aula de uma série de 16 lições da nossa revista A Escandalosa Graça do Senhor. Então nós iremos compartilhar um pouco sobre tudo aquilo que Deus tem para liberar sobre as nossas vidas, sobre esse tema, em nome do Senhor Jesus. E como de costume, a nossa leitura para memorizar ela está em Romanos 11:6, que diz o seguinte: e se é pela graça, já não é mais pelas obras, do contrário, a graça já não seria graça. E a nossa leitura bíblica em classe, ela está em Romanos 11, do 25 até o 36, e que diz o seguinte: meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta, para que não pensem que são muito sábios. A verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número completo de não-judeus venha para Deus. É assim que todo o povo de Israel será salvo. Como dizem as Escrituras Sagradas, o Redentor virá de Sião e tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó. Eu, o Senhor, farei esta aliança com eles, quando tirar os seus pecados. Os judeus rejeitaram o Evangelho e por isso são inimigos de Deus, para o bem de vocês, os não-judeus. Mas pela escolha de Deus, eles são amigos dele, por causa dos patriarcas, porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Mas no passado, vocês que não são judeus desobedeceram a Deus, porém agora vocês receberam a misericórdia de Deus por causa da desobediência dos judeus. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedecem a Deus, para que eles também possam receber agora a misericórdia dele. Pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência, a fim de mostrar misericórdia a todos. Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos os seus conhecimentos e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Amém? E a introdução também ela diz o seguinte: o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, apresenta uma das mais profundas reflexões sobre a soberania de Deus e sua graça imerecida. No capítulo 9 e 11, ele trata de um tema que tocava diretamente o coração de seus leitores e a aparente rejeição de Israel como povo de Deus e a inclusão dos gentios no plano de salvação. Esse debate, além de histórico, é espiritual e revela o propósito eterno de Deus, que age soberanamente para manifestar sua misericórdia a quem ele deseja. Paulo começa com uma declaração de dor e amor pelo povo judeu, afirmando que ele mesmo desejaria ser separado de Cristo, se isso significasse a salvação de Israel. Essa compaixão destaca o contraste entre o esforço humano para alcançar a justiça e o propósito divino
de escolher soberanamente aqueles que receberão sua graça. Deus não rejeitou Israel por completo, mas em sua soberania escolheu abrir o caminho da salvação também para os gentios, demonstrando que a graça não está baseada em mérito, mas sim favor imerecido. E graças a Deus por isso, né? Senão, como nós seríamos alcançados, né? Como eu já falei em algumas aulas da nossa escola bíblica, e também lendo esse trecho aqui de Romanos 11, graças a Deus, né? Em João, né? 11 e 12, lá fala que o Senhor Jesus, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todo quanto o recebeu, ele deu o direito, o poder de ser feito filho de Deus. Então nós recebemos um direito, porque o povo rejeitou o seu Salvador, o nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Então nós recebemos também uma parte. Hoje nós somos co-herdeiros com Cristo, né? Então, graças a Deus que fomos alcançados por essa graça do Senhor. Não porque éramos bons ou melhores do que os outros, mas como nós já lemos e explicamos em alguns momentos, é a graça, é o favor que nós não merecemos, mas que Deus resolveu pagar um alto preço pelas nossas vidas. Então, mediante a palavra de Deus que nós lemos, a introdução, nós iremos caminhar em alguns tópicos nessa lição e falar a respeito desse tema, que é a soberana graça de Deus. Então fique ligado, fique atento, e nós iremos para o primeiro trecho da nossa lição de hoje, em nome do Senhor Jesus. E o trecho 1, ele diz o seguinte: o contexto histórico. Em Romanos 9:11, a palavra de Deus ela diz o seguinte: não por obras, mas por aquele que chama. Na época em que Paulo escreveu essa carta, havia um grande conflito na igreja primitiva. Judeus e gentios estavam aprendendo a conviver no mesmo corpo de Cristo. Os judeus, como descendentes de Abraão, muitas vezes se orgulhavam de uma herança religiosa e acreditavam que a salvação era exclusivamente para eles. Contudo, Paulo deixa claro que a eleição de Deus nunca foi baseada em descendência física, mas em sua promessa e chamado soberano. Ele usa o exemplo de Isaac e Ismael, mostrando que não é a linhagem natural que determina quem é o filho de Deus, mas a promessa divina. Em seguida, ele cita Jacó e Esaú, enfatiza que Deus escolheu a Jacó antes mesmo de os dois irmãos nascerem, para que seu propósito soberano prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Romanos 9:11, que foi o que nós lemos agora há pouco. Essa explicação desafia tanto judeus quanto gentios a reconhecerem que a salvação é um dom de Deus, não algo que pode ser conquistado por esforços humanos, como Paulo descreve em Romanos 11:6. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Do contrário, a graça já não seria graça. Então, como nós falamos e tenho repetido nessas nossas aulas, a graça de Deus ela não é por nenhum merecimento, né? A escolha do Senhor não é porque somos bonzinhos, ou ele foi com a nossa cara e não foi com a da outra pessoa, mas é um favor que não foi merecido por nós. Ele quis fazer porque ele é soberano. Ele pode fazer todas as coisas. Para Deus nada é impossível. Então, aquilo que ele decide, a porta que ele abre ninguém fecha, a porta que ele fecha ninguém abre também. Então a decisão de Deus ela é soberana. Como nós lemos aqui no início, na leitura bíblica em classe, né?
enfatiza algumas perguntas, né? O que foi que nós demos para Deus para que Ele tenha que nos pagar alguma coisa? Qual foi a opinião que nós demos para Deus? Qual a sabedoria que nós temos que vai acrescentar alguma coisa para Deus, né? Então não foi por merecimento, não foi porque às vezes as pessoas elas pensam, né, que existe uma herança genética, né? Às vezes a expressão que algumas pessoas usam, né, é engraçada, né? Fala, você nasceu em berço evangélico, né? Como que é esse berço, né? Então, às vezes as pessoas elas acabam pegando pesado com filhos de pastores, porque pensam que filho de pastor é pastorzinho, já nasceu pastor, mas os filhos dos nossos pastores, evangelistas e líderes, eles também precisam tomar uma decisão por Cristo. Cada um de nós em algum momento precisa reconhecer que necessitamos do Senhor, né? Então não é por uma herança que foi adquirida que nós alcançamos a graça do Senhor, né? Então se fosse assim nós estaríamos perdidos, né? Só o povo que foi escolhido por Deus que seria salvo, mas como nós lemos desde o início, o Senhor ele nos alcançou também, porque ele veio para os seus, mas os seus não receberam, né? Então houve essa abertura, né, para que nós fôssemos alcançados em nome de Jesus. Então fica essa reflexão também para esse pequeno trecho da nossa primeira etapa. Paulo também aborda uma pergunta que muitos ainda fazem: é Deus injusto por escolher alguns e não a outros? Ele responde com firmeza: de maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Romanos 9, 14 e 15. Aqui Paulo reafirma que Deus é soberano e age conforme sua vontade, não por injustiça, mas por seu caráter perfeito e santo. Ele é como o oleiro que molda o barro, tendo o direito de fazer de uma mesma massa vasos para a honra e outros para a desonra. Essa soberania não deve ser vista como um obstáculo, mas como uma fonte de conforto. Afinal, ela nos lembra que nossa salvação não depende de nós, mas do Deus que escolhe salvar, não por mérito, mas por sua misericórdia. Eu acredito que se nós tivéssemos que escolher, nem nós mesmos escolheríamos a nós. Talvez alguns já tiveram esse pensamento. Às vezes alguns de nós até já na infância chegou a falar para os pais: mas eu não pedi para nascer. Graças a Deus que nós não precisamos pedir para que Deus enviasse o seu filho, né? Mas foi uma decisão dele enviar Jesus para morrer em nosso lugar, para levar as nossas culpas, as nossas transgressões no nosso lugar, para ser chicoteado, para cuspirem na cara dele, para ser moído, para ser levantado no madeiro, os pregos serem fincados nas suas mãos, nos seus pés, e antes disso as chibatadas que Jesus levou, o sofrimento que ele passou. Não foi um pedido nosso para Deus: Senhor, envia o teu filho, mas ele já tinha visto o caminho que a humanidade ela estava tomando, e que pela graça ele decidiu enviar o seu filho
Assim como a palavra de Deus ela fala que por conta de um homem todos pecaram, e por conta de um homem que é Jesus Cristo, né, que foi Jesus Cristo, o Senhor nos deu um acesso de volta para Ele. Então não foi por merecimento ou porque nós éramos bons, mas Ele tomou essa decisão de enviar o seu único Filho para morrer por cada um de nós, e aquele que crê será salvo, e o que não crê já está condenado. Então fica essa dica, mais uma reflexão do nosso primeiro trecho, em nome do Senhor Jesus. E aqui fala a inclusão dos gentios. Paulo conclui que Deus usou a rejeição parcial de Israel para abrir o caminho da salvação aos gentios, cumprindo o propósito de alcançar o mundo inteiro com sua graça. Ele cita Oséias para mostrar que Deus fez dos que não eram seu povo amado. Essa verdade é um chamado para que todos nós, tanto judeus quanto gentios, reconheçamos que somos salvos pela graça soberana de Deus. Nada em nós poderia merecer ou alcançar essa salvação. É um dom imerecido que revela o caráter amoroso e justo de Deus. É um escândalo para muitos, a graça é escandalosa. Então, a mensagem da cruz, a palavra de Deus, ela já fala que é loucura para o mundo, né? Como que alguém pode enviar o seu único filho, né, para morrer por assassinos, para morrer por drogados, viciados, mentirosos, prostitutos, agressores, todo tipo de pessoa ruim. Mas Deus ele não fez isso porque ele é injusto, né? Mas a sua justiça, a sua bondade, a sua benignidade, ela dura para todo sempre. Então, foi o caminho que é Jesus Cristo, que foi revelado a nós pela graça do Senhor, para que Ele nos desse uma segunda chance, uma oportunidade para nos arrependermos dos nossos pecados, abandonarmos o nosso velho homem, nascermos de novo e hoje sermos novas pessoas. Pessoas que já não praticam aquilo que é desagradável a Deus, mas que reconhecem a graça soberana do Senhor e que procuram fazer aquilo que é agradável a Ele, em nome do Senhor Jesus. Então, esse foi o primeiro trecho da nossa videoaula. Fique atento, porque ainda tem mais 2 trechos antes de nós finalizarmos essa lição de hoje. E nós iremos para o trecho 2, em nome do Senhor Jesus. E o trecho 2, ele diz o seguinte: definindo os termos-chave. Romanos 9:11 diz o seguinte: e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Romanos 9:11. Para compreender a mensagem de Romanos 9-11, é fundamental definir alguns termos-chave que estão no centro do ensino de Paulo. Esses conceitos são a base para entender a soberania de Deus na graça e seu propósito eterno. Vamos explorar o significado da graça, soberania e eleição, fundamentando cada termo na palavra de Deus. Então serão 3 tópicos: a graça, a soberania e a eleição. Não é eleição desse ano não, tá? Pode ficar tranquilo, nós não iremos falar sobre política partidária aqui. Nós iremos falar sobre a eleição de Deus, né? Ser eleito por Deus, escolhido.
Então pode ficar despreocupado, em nome de Jesus. E o primeiro tópico é a graça que fala. A palavra graça vem do termo grego charis, que significa favor imerecido, bondade ou dádiva gratuita. Na Bíblia, a graça é a expressão do amor de Deus, que age para salvar pecadores sem exigir nada em troca. Paulo destaca em Romanos 11:6, que diz o seguinte: e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Do contrário, a graça já não seria graça. Esse versículo enfatiza que a graça é completamente independente do esforço humano. Ela não é uma recompensa pelas nossas boas ações, mas um presente imerecido de Deus. Em Efésios 2, do 8 ao 9, Paulo reforça essa ideia. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A graça é o centro do plano de salvação. Ela nos mostra que Deus não nos escolheu por nossos méritos, mas por seu amor soberano. A história de Paulo, que se tornou o apóstolo Paulo, é um exemplo perfeito. Ele era perseguidor da igreja, mas Deus, em sua graça, o transformou em um vaso de honra para proclamar o evangelho. Muitos de nós, se alguém, vamos dizer assim, tivesse uma máquina do futuro, alguém de hoje falasse para o nosso eu de, vou chutar muito alto, porque senão tem gente que ainda nem tinha nascido, mas 30, 40 anos atrás, 15 ou 10 ou 5 ou 1 ano ou 2 anos, depende do período que você entregou a vida para Jesus. Mas se alguém de hoje fosse falar para o nosso eu lá do passado que nós teríamos reconhecido que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, que tínhamos entregado a nossa vida a Ele e que já não viveríamos mais daquela mesma forma, que alguns, a pessoa fosse falar: você se tornou um pastor, um evangelista, uma pastora, um evangelista, alguém que serve na igreja. Muitos de nós ia dar risada, falar: eu, como eu falei no comecinho, a gente ia até falar: nem eu me escolheria. Mas é pela graça do Senhor. Ele nos redimiu. Antes nós éramos conhecidos, não pelo nosso nome, mas por expressões, Lá vai lá o cachaceiro, ou mentiroso, ou caloteiro, Antes de conhecer a Cristo, eram essas as expressões da qual muitos de nós éramos conhecidos, quando passávamos por algum lugar. E hoje, aquelas pessoas que faziam parte do nosso ciclo, no momento em que nós não tínhamos Jesus, hoje, quando essas pessoas elas olham para nós, muitas às vezes não entendem, outras julgam, Falam: agora você matava, roubava, fazia tudo isso, agora quer dar uma de santinho e está na igreja. Porque de um vaso de desonra, o Senhor ele nos transformou em um vaso de honra. Ele pegou aquela coisa louca do mundo e transformou em algo que iria confundir os sábios. Ele transformou aquilo que não prestava em algo de extremo valor, vamos dizer assim. Transformou a nossa vida. Pessoas que impactam positivamente a sociedade, a família, que pelo menos penso que são pessoas que não são influenciáveis pelo mundo, mas são influenciadoras, que permanecem no princípio, nos preceitos e fazendo aquilo que é agradável a Deus. Então não é por merecimento, mas a graça do Senhor, como é o tema dessa revista, ela é escandalosa. Mesmo sem merecer, o Senhor ele nos escolheu.
em nome de Jesus. Ele nos chamou, a gente vai ler um pouco mais à frente, nos elegeu em nome de Jesus. Então, o trecho 2 é soberania, e que fala o seguinte: a soberania de Deus refere-se ao seu poder absoluto e autoridade para agir conforme a sua vontade. Ele é o Criador de todas as coisas e mantém o controle sobre toda a criação. A soberania não significa arbitrariedade ou crueldade, mas sua sabedoria é perfeita. Ele age sempre com um propósito maior, mesmo quando suas escolhas estão além da nossa compreensão. Um exemplo disso é a história de José. Apesar de ter sido vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, Deus usou aquela situação para salvar muitas vidas. Gênesis 50:20 diz o seguinte: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer com que, como se vê neste dia, para conservar muita gente viva. Tem um trecho de Gênesis que fala que é para que de uma forma maravilhosa, né, Deus ele ajudasse, né, a salvar essas vidas que foram muitas, né? Foram vários anos de fome, mas às vezes sem conhecer a história, fala, poxa vida, como que esse homem passou por tudo isso, né? Foi preso, foi caluniado, foi vendido pelos próprios irmãos. Os irmãos queriam não era vender ele, não, queria matar. Aí teve um que era mais ou menos, falou, não, vamos jogar ele ali. Eles jogaram ele no poço lá, depois venderam e mentiram para o pai. E a gente às vezes lendo o início da história, né, quando não conhecia, falou, poxa vida, ele sofreu tanto. Aí o camarada foi vendido, daqui a pouco estava na casa de Potifar, começou a se dar bem, começou a crescer lá dentro, começou a ter confiança daquele que tinha comprado ele, né? Aí daqui a pouco o Satanás, dentro da mulher do homem, começa a dar em cima dele. Ele corre, a mulher fala, olha o escravo que você trouxe, me atacou. Fala, vai pra cadeia de novo. Aí foi pra cadeia, quer dizer, foi pra cadeia, né? De novo não, foi pra cadeia. Aí tudo aquilo que ele tinha aparentemente construído foi tudo derrubado por uma calúnia, uma mentira. Mas aí lá na cadeia ele permaneceu firme. Daqui um pouco começou a cuidar de tudo lá dentro da cadeia. Decifrou o sonho dos dois, pediu para que um se lembrasse dele. E no momento oportuno o camarada lembrou dele, interpretou o sonho de Faraó, foi lá, Faraó deu a administração, né, lá do Egito para ele, fez o que tinha que ser feito. Aí as pessoas começaram a depois vir para comprar o alimento, para se manterem vivas nesse período de escassez, né? E aos seus irmãos que haviam vendido, que pensaram que nunca mais iam ver ele, olha quem eles dão de cara lá no Egito sem saber, o irmão. Vão comprar, passam uns mal bocados lá também, né? E aí depois eles descobrem, mas muitas pessoas foram salvas. Um outro exemplo é quando o próprio Deus, no Êxodo, ele, através da vida de Moisés, o povo foi liberto da escravidão do Egito, e para que o povo não passasse por guerra, o Senhor ele os conduziu por um caminho mais longo, né? Mas às vezes as pessoas não entendem e aí começam a murmurar. Então fica também uma dica para que nós estejamos confiantes de que o Senhor a quem nós servimos, ele é soberano, ele sabe de todas as coisas. A palavra de Deus
ela fala que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então existem algumas situações da nossa vida que parecem que não são tão legais, mas que depois elas vão gerar algum fruto. Mas também não confunda isso, né? Às vezes o que se tem passado no momento foi fruto de alguma escolha que foi tomada sem a direção de Deus, sem a orientação de Deus, né? E às vezes a pessoa pensa que está sendo provada, né? Mas na verdade é o fruto das escolhas que ela teve, né? Nós temos participado de uma série e sobre as nossas vidas esse ano foi liberado, né, uma palavra do nosso apóstolo Jair de Oliveira sobre a presença manifesta do Senhor, né? Então dos versículos que o nosso pastor Estênio utilizou foi o que Moisés falou ao Senhor, que se o Senhor não fosse com eles, não era para fazer eles subirem dali de onde eles estavam, né? Ele queria que a presença do Senhor fosse com eles, né? A promessa era importante, mas o mais importante era quem tinha feito a promessa, não o destino para onde eles iriam, né? Mas quem havia prometido, né? A presença do Senhor. Então nós temos caminhado sobre isso também. Isso traz a luz também para esse trecho que nós lemos sobre a soberania. Nós confiamos na soberania do Senhor. Ele não fica devendo nada para ninguém. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então, se nós fizermos também a nossa parte, estarmos debaixo e no centro da vontade do Senhor, aquilo que é próprio dele, da sua soberania, vai se cumprir na minha e na sua vida, em nome de Jesus. E agora, o próximo trecho é sobre eleição. Falei, brincando, né? Não é a política partidária, não. É que nós somos eleitos pelo Senhor, em nome de Jesus. E que diz o seguinte: a eleição refere-se à escolha de Deus para manifestar sua graça e propósito na vida de pessoas ou nações. Essa escolha é soberana e baseada em sua vontade, não no mérito humano. E agora nós vamos ler Romanos 9, 11 e 13, que diz o seguinte: mas para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca: o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes de eles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa, boa ou má. Assim ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que Ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. O 13. Como dizem as Escrituras Sagradas: eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. Esse texto nos ensina que a eleição de Deus está conectada ao seu plano redentor. A escolha de Abraão, de Isaac em vez de Ismael e de Jacó em vez de Esaú não foi baseada em suas obras, mas no propósito divino de formar um povo para si. Essa eleição, no entanto, não exclui a responsabilidade humana. Em 2 Pedro 1,10 diz o seguinte: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Embora a eleição seja um ato soberano de Deus, Ele não nos isenta de responder com fé e obediência. A graça soberana não anula a nossa responsabilidade, mas nos chama a viver em submissão ao propósito de Deus. Graça, soberania e eleição são pilares fundamentais para entender o plano de salvação. A graça nos lembra que a salvação é um presente merecido. A soberania de Deus revela que Ele tem o controle absoluto
e age com sabedoria perfeita. E a eleição nos mostra que fomos escolhidos para participar do seu propósito eterno. Quem de nós confiaria alguma coisa a nós mesmos, né? Há um tempo atrás. E o Senhor, ele confia a cada um de nós, alguns que são discipuladores, alguns que são mentores, pastores de algumas pessoas. O Senhor confiou uma preciosidade em nossas mãos, que é o cuidar de vidas e de pessoas, de orientá-las à luz da palavra de Deus, mesmo que você não cuide de alguém, mas o Senhor, ele confiou a você a chave para levar o amor dele para outras pessoas, para impactar vidas no seu trabalho, na sua vizinhança, se você ainda estuda na sua escola ou faculdade, em algum curso que você faça, em qualquer lugar que nós estivermos, nós temos que ter essa ciência de que nós fomos eleitos pelo Senhor. Não fomos nós que nos escolhemos, mas Ele nos escolheu. Ele nos viu a massa informe no ventre da nossa mãe. Antes da fundação do mundo, Ele já fazia menção de cada um de nós. Então nós somos eleitos, isso é um privilégio de sabermos que somos representantes do reino de Deus aqui na terra. Nós somos boca de Deus onde nós estivermos, isso é um privilégio. Saber que o Senhor, ele confiou esse importante chamado em nossas mãos, em nome de Jesus. Então, se um dia você ouviu que você não vale nada, ou que não servia para nada, não fique com essa palavra de maldição, mas creia que o Senhor, ele elegeu a mim, elegeu a você como um representante do reino dele aqui nessa terra, em nome do Senhor Jesus. E nós iremos para a parte 3 da nossa lição de hoje. Então fique atento, nós já estamos quase chegando ao final dessa lição e nós iremos falar um pouco mais sobre esse tema nessa parte número 3, em nome de Jesus. E o trecho 3, ele diz o seguinte: a graça na soberania de Deus. Romanos 9, do 20 ao 21, diz o seguinte: mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que o formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Para compreender como a graça se manifesta na soberania de Deus, é essencial observar como Paulo organiza seus argumentos em Romanos 9. Ele desenvolve uma linha de raciocínio que destaca a justiça de Deus, sua misericórdia e seu propósito eterno. Em Romanos 9:14 diz o seguinte: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Paulo deixa claro que Deus é justo em todas as suas escolhas. Sua soberania não contradiz sua justiça. Ele cita Êxodo 33:19 para reforçar que Deus age conforme sua vontade. A justiça de Deus não se limita ao que entendemos como justiça humana. Ele é o padrão da justiça, o exemplo da libertação de Israel no Egito, onde Deus endureceu o coração de Faraó. Demonstra que suas decisões são parte de um plano maior que nem sempre conseguimos compreender no momento. Em nossa vida, podemos enfrentar situações que parecem injustas aos nossos olhos. No entanto, a confiança na soberania de Deus nos traz paz, porque sabemos que Ele é justo e age para o bem daqueles que o amam. Em Romanos 9:16 diz o seguinte: portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Aqui vemos que a salvação é fruto da misericórdia divina. Essa verdade é reafirmada em Tito 3:5. Ele nos salvou
não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A misericórdia de Deus é a base para a nossa redenção. Ele não nos trata conforme os nossos pecados, mas oferece seu perdão gratuitamente. A história do ladrão na cruz exemplifica a misericórdia divina. Mesmo no último momento de sua vida, ele recebeu a promessa de estar com Cristo no paraíso, não por mérito, mas pela graça soberana de Deus. A misericórdia de Deus nos ensina a abandonar a tentativa de ganhar o favor divino. Em vez disso, devemos responder à graça com fé e gratidão, vivendo para glorificar aquele que nos salvou. Em Romanos 10, do 9 até o 10, diz o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A graça não elimina a nossa responsabilidade. O Evangelho é proclamado para que todos ouçam, creiam e sejam salvos. Assim como Deus escolhe soberanamente manifestar sua misericórdia, Ele também nos chama a sermos instrumentos dessa graça, compartilhando o Evangelho com o mundo. Devemos proclamar a mensagem da graça soberana de Deus, confiando que Ele tocará os corações. Nossa missão é obedecer ao chamado, levar o Evangelho a todas as pessoas dessa terra. Ele é o justo juiz, o Deus misericordioso e o oleiro soberano. Sua graça é um ato que transcende o mérito humano, convidando-nos a confiar plenamente em seu plano. Existem algumas histórias de fé que nos impulsionam, os pioneiros, os remanescentes da nossa igreja, homens e mulheres que entregaram a sua vida a Jesus e que dedicaram a sua vida inteira ao ministério. O nosso saudoso apóstolo Doriel de Oliveira, a missionária Ruth, que são os fundadores da igreja, através das suas vidas, o Senhor fundou essa casa de bênção, que é o que nós fazemos parte hoje. O próprio apóstolo Jair de Oliveira, que é muito novo, o seu irmão, o bispo Daniel de Oliveira também, homens de fé, dentre vários homens e mulheres, que eu posso até esquecer algum aqui, vocês me perdoem por isso, mas eu sempre uso um termo na palavra de Deus, se caso eu esquecer ou cometer algum agafe de esquecer algum nome, é de que o próprio Deus ele fala que mesmo se uma mãe esquecer o filho que amamenta, Ele jamais esquecerá de cada um de nós. Então, se eu esqueci de falar o nome de alguém, me perdoe, mas Deus ele lembra de você, em nome do Senhor Jesus. Então, homens que dedicaram a sua vida inteiramente ao ministério, que responderam ao chamado de Deus, isso é inspirador, Dentre os nossos pastores, que dedicaram a sua vida inteira à obra, a cuidar de vidas, transformar vidas, e que fomos alcançados através das suas vidas. E esse legado ele não pode parar neles, esse legado ele tem que ser contínuo e através das nossas vidas, porque o Senhor confiou esse chamado em nossas mãos, em nome do Senhor Jesus. E para finalizar essa lição de hoje, nós vamos ler a conclusão, que diz o seguinte: a soberania de Deus em manifestar sua graça é uma verdade que transcende o entendimento humano, mas nos convida a confiar plenamente no seu caráter justo e misericordioso. Ele nos escolheu não por méritos ou esforços, mas por seu amor eterno e propósito glorioso. Como vasos de misericórdia, somos chamados a viver em gratidão, submissão e obediência, refletindo sua glória ao mundo. Hoje, permita que essa graça alcance
o mais profundo do seu coração. Renda-se ao Senhor, que em sua soberania lhe oferece um presente imerecido, a salvação. Confie nele, mesmo quando o plano parecer incompreensível, e deixe que sua graça molde sua vida para o propósito eterno. Então, confiar no Senhor. Nós entregamos a nossa vida a Ele, porque nós entendemos que sozinho nós não conseguimos fazer muita coisa, né? Mas entregando a nossa vida a Ele, o nosso caminho a Ele, né? Fazendo aquilo que é agradável a Ele, confiando nele, a palavra de Deus fala que Ele tudo fará. E também nos alerta de que sem Ele nada podemos fazer. Então fica esse convite para que você entenda que existe a graça, existe a soberania e existe a eleição de Deus. Recebemos de graça a graça do Senhor, a salvação. Entendemos e confiamos que Deus ele é soberano e reconhecemos que fomos eleitos e fomos chamados não simplesmente para ser salvos, mas para conduzir outras pessoas a Jesus também, em nome de Jesus. Sabendo sobre a soberania de Deus, que foi o tema dessa lição de hoje, nós vamos orar, agradecer a Deus pela sua soberania, porque mesmo sem merecer, Ele nos concedeu a salvação, e agradecê-lo também pela eleição de cada um de nós, em nome de Jesus. Eu quero te convidar, se você puder, aí no seu lugar, feche os seus olhos, mantenha o seu pensamento ligado em Deus e vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de aprendermos e crescermos juntos. Nós confiamos no Senhor, na tua soberania. Agradecemos ao Senhor pela tua graça, que é o favor que nós não merecemos. E agradecemos pela confiança que o Senhor depositou em cada um de nós, nos elegendo, nos enviando, nos aconselhando e nos transformando, para que também sejamos agentes de transformação onde nós estivermos, em qualquer um dos ambientes em que nós estivermos, seja ele o familiar, seja ele o profissional, seja o estudantil, em todas as áreas da nossa vida, que nós possamos ser influenciadores e não influenciáveis, que nós possamos ser boca do Senhor onde nós estivermos, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém? Fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula, em nome do Senhor Jesus. Um abraço.